Olá pessoal, aqui é a Eduarda, economista da Soma Investimentos, e estou aqui para falar com vocês os principais destaques do noticiário político e econômico da semana passada. Começando aqui pelo Brasil, um dos principais destaques foi a divulgação do IPCA 15, que veio com alta de 0,53. Ele veio acima do dado de outubro, mas ele veio abaixo das expectativas de mercado, que eram de 0,56. Quando a gente olha a abertura por grupos, a gente percebe que todos os grupos, exceto comunicação, apresentaram variações positivas, mas a gente teve uma leitura menor, tanto a média dos núcleos quanto o índice de difusão diminuindo em relação à leitura passada. Além disso, quando a gente olha especificamente para serviços, a gente vê que o indicador também apresentou uma leitura mais positiva. Falando agora de cenário político, a gente teve mais uma semana de indefinição com relação à PEC de transição. Se tinha a expectativa de que o início da tramitação da matéria acontecesse no Senado no dia 30, mas isso deve atrasar porque a gente não teve o governo eleito apresentando novamente um texto oficial. As negociações continuam, mas como a gente ainda não teve nenhuma definição, ganha força aí a perspectiva de que a gente possa ter gastos extras no ano que vem a partir de crédito extraordinário. Esse seria um cenário bastante negativo. Então, novamente, continuamos aí acompanhando para ver se temos alguma definição não só com relação à PEC de transição, mas também com nomeação de ministérios, principalmente o da economia. Falando agora do cenário internacional, principais destaques vieram dos Estados Unidos. Lá a semana foi mais curta por conta do feriado de Thanksgiving, mas a gente teve divulgação de dados de atividade, PMI de indústria e de serviços e também ata do Fed referente à última reunião. Na ata foi mencionado que a gente ainda tem um cenário de inflação expressiva por lá, mas que para as próximas decisões se deve ter que levar em consideração a alta de juros que a gente teve até agora. Assim, os dados corroboram a nossa visão de alta de 50 bips na reunião de dezembro, diferente das altas de 75 bips que vinham acontecendo até então. Por fim, destaque na China, a gente teve um novo aumento de número de casos de Covid por lá e também registro de novas mortes. Com isso, voltam aí as medidas restritivas, lá eles têm uma política de Covid zero que vem preocupando em função do crescimento. Na sexta-feira, a gente teve o Banco Central de lá reduzindo a taxa de juros do compulsório para tentar estimular a atividade econômica e mais medidas como essas devem continuar sendo observadas por lá. Para essa semana, a gente tem dados de atividade sendo divulgados em diversas localidades. Aqui no Brasil, o principal destaque é na quinta-feira a divulgação do PIB do terceiro trimestre, mas ao longo da semana nós também vamos ter divulgação de dados de mercado de trabalho e de produção industrial. Nos Estados Unidos, também dados de atividade, mas lá a gente também tem dados de inflação, PCI, que é a medida preferida utilizada pelo Banco Central, medida de inflação. Por fim, na China a gente vai ter as divulgações dos PMIs, manufatura e não manufatura, essas divulgações que acontecem na terça e na quarta-feira. Bom pessoal, por hoje era isso, até a próxima!